Olá, o TV MP Entrevista de hoje é com o promotor de justiça Leonardo Castro Maia. Ele é coordenador estadual das promotorias de justiça de habitação e urbanismo do MPMG. Ele ganhou o prêmio literário Jabuti Acadêmico com a publicação Água e Conflitos Socioambientais, Tratamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tudo bem, doutor Leonardo? Bem-vindo mais uma vez à TV MP. E Laura, obrigado, né? Satisfação sempre participar aqui. Muito obrigado pela gentileza do convite. E parabéns, né, por esse prêmio. Nós vamos mostrar aqui o seu livro, que foi lançado já no ano passado, Sim, não é isso? foi lançado no final do ano passado, né? E a minha tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina é numa parceria com a Univale. E esse prêmio veio agora? O prêmio veio agora, veio o mês passado, né, em agosto. E aquela surpresa, né, aquela alegria inesperada, né, veio com esse sabor de uma alegria que a gente não esperava e que me deixou muito feliz. Nesse momento de reflexos tão graves, né, da crise climática que vivemos, Sim. como é que a gente deve olhar para essa questão da água e dos conflitos socioambientais? Sim. Então a água ela está no centro, né, das questões relacionadas ao clima e a vida, né? A água ela é um bem necessário para tudo que há na vida, né? Desde as questões até religiosas, crenças culturais, né? Mas também como um insumo necessário para o processo produtivo, econômico e para a nossa vida, né? Tanto que quando a gente vê os cientistas perguntando sobre vida no universo, em outros planetas, em outros locais, eles estão sempre procurando que água, né? Então a água ela é essencial nos processos relacionados à nossa existência, à vida. E a água ela é um elemento que talvez seja o mais afetado, a disponibilidade da água, né, em quantidade e qualidade, pela questão climática, né, pelas mudanças climáticas. A gente está observando isso, nós estamos passando um período já de escassez, né? Belo Horizonte batendo recorde de dias sem chuva, né, desde que isso começou a ser medido, e não só Belo Horizonte, né? Então a água ela também traz consigo esse desafio, porque ela é um elemento escasso. Parece abundante às vezes, mas ele não é ele é limitado, né? Não se fabrica água. E em razão dessas circunstâncias, a água ela enseja o fenômeno dos conflitos. Os conflitos pela quantidade de água e também os conflitos pela qualidade dessa água, né? São aspectos assim que são indissociáveis segundo a nossa política de recursos hídricos, que é uma lei, é a Lei Federal 9.433, de 1997. Né? Explica para a gente o que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e como é que ele funciona. Sim. Então, essa lei, a Lei 9433, ou 9.433, ela cria política de água, de recursos hídricos, e ela também cria o sistema de recursos hídricos. Então, assim como nós temos outros sistemas, Sistema Único de Saúde, Sistema de Proteção e Defesa Civil, que diz respeito aos desastres, e, por sinal, o Sistema de Proteção e Defesa Civil, por exemplo, dos desastres. Quando os desastres envolvem água, a bacia hidrográfica passa a ser a unidade de planejamento. E existe o Sistema de Recursos Hídricos. O Sistema de Recursos Hídricos, ele, por sinal, foi quem inaugurou essa ideia de que a gente precisa sair da questão do município, do estado, porque a água desconhece essa divisão, e passar para uma concepção de planejamento, de atenção por bacia hidrográfica. Então, esse é um princípio do sistema de recursos hídricos, né, entre outros princípios. E esse sistema ele é composto de vários órgãos, e entre esses órgãos tem uma grande inovação, que são os comitês de bacia hidrográfica. Então, os comitês de bacia hidrográfica eles estão na base do sistema e esse sistema foi concebido para funcionar de baixo para cima. Normalmente, a gente tem, às vezes, um sistema central em que as determinações, deliberações vêm de cima para baixo, né? Não é o que acontece no sistema de recursos hídricos, não é o que deve acontecer. Ali a construção é feita a partir da bacia hidrográfica e ela vai se projetando para cima. E com participação social, com uma série de questões que são inovadoras a partir da edição dessa lei. Antes dessa lei, as questões da água elas estavam muito voltadas sob a atenção muito do setor hidrelétrico.
O setor hidrelétrico ditava, e a partir do que ele determinava prioritariamente, os outros acompanhavam. Que a questão era muito mais pela energia gerada do que pelo recurso em si. Sim, o planejamento da água estava considerando muito a questão hidrelétrica. Lembrando que o Brasil tem a matriz hidrelétrica como a sua matriz principal energética, o que é bom. É uma matriz realmente considerada limpa, né? Ela tem muitos aspectos positivos. Ela permite que a gente, armazenando água, as barragens de água funcionam como baterias, porque eu posso fazer as turbinas, eu posso gerar energia quando necessário. Então, eu libero o fluxo de água. E a gente tem um território muito vasto, temos muita água. O Brasil é o país que detém a maior quantidade de água dentro do seu território no mundo. Eu acho que isso influencia negativamente nessa cultura da gente de preservação de água, né? Sim. A gente acha que é um recurso muito abundante. É verdade. Né? Mas quando vem a Lei 9433, ela parte de uma outra premissa. A premissa e o princípio, que é uma diretriz da Lei 9433, é um princípio geral, é dos usos múltiplos da água. Então, o uso hidrelétrico é importantíssimo, mas ele deixa de ter a primazia, a prioridade, a preferência sobre os outros usos. E o que acontece é que a lei passa a prestigiar a multiplicidade dos usos da água, que são infinitos, né? Então, tem usos que a gente nem sabe, vão ser ainda descobertos, né? Então, além disso, lógico, você tem, em situações de escassez, alguns usos prioritários. Não é o hidrelétrico, é o uso para consumo humano e para dessedentação animal. Esses usos devem ser empregados. É um outro princípio da lei. Então, essa lei veio com uma série de princípios, uma série de questões inovadoras, e entre elas o Comitê de Bacia. E o Comitê de Bacia, ele é um órgão plural, participativo por excelência. E nele, o poder público não detém a maioria dos assentos. Pelo contrário, ele só pode ter até 50% dos assentos. Então, o que isso significa dizer? Que, teoricamente, no Comitê de Bacia, o poder público pode, inclusive, ser voto vencido. Né? Então, esse é um aspecto interessante do sistema. E o sistema tem como objetivo dirimir os conflitos. Então, o sistema inteiro, não só os comitês de bacia, mas os comitês de bacia são a primeira instância, digamos assim, são o ponto de partida para conhecer e resolver ou dirimir os conflitos relacionados à água. E seu estudo, seu livro, foram baseados nessa atuação dos comitês, né? O que você observou com essa atuação deles? Essa é uma pesquisa, né, acadêmica, uma pesquisa de doutorado, mas eu devo isso ao Ministério Público de Minas, porque todo o trabalho se dá em razão, primeiro, do trabalho como promotor de meio ambiente e do promotor de bacia hidrográfica, que é uma inovação do nosso Ministério Público. A partir dali, eu comecei a ter contato com os comitês de bacia e me interessar por esse sistema e pelo funcionamento desse sistema. Então, o meu trabalho anterior é sobre água também, espaços protegidos, a dissertação de mestrado. E isso tudo veio em razão dessa convivência via Ministério Público, em razão das necessidades do cargo, né, mas com os comitês de bacia. Então, de fato, o foco desse estudo foi o sistema de gerenciamento. E os comitês de bacia, eu diria que a gente trata de todo o sistema, mas os comitês de bacia têm um papel-chave. Então, muito é dedicado à compreensão de como está sendo desenvolvida essa atividade pelos comitês, né, de tratamento dos conflitos. A lei fala arbitrar conflitos como uma competência dos comitês. Eu penso que, nesse ponto, ela não foi tecnicamente correta. Não se trata de arbitragem, isso é uma coisa que é discutida aqui no livro. Ela usou arbitrar no sentido genérico, como a gente fala assim, vou mediar um conflito, não necessariamente é mediação, não necessariamente é arbitragem. E tem várias razões para que estão aqui no livro, mas o fato é que seria busca de soluções? Um tratamento ou um gerenciamento. Se a gente for pegar o nome do sistema, o sistema é Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ele gerencia os recursos hídricos, mas ele gerencia também os conflitos. Então, é administrar. Esses conflitos de recursos hídricos, eles têm umas questões assim, muito interessantes, porque eles são conflitos sazonais. E entre as mesmas pessoas, existem conflitos pontuais, que não vão se repetir mais, mas a maioria dos conflitos, eles vão ser conflitos que vão ir e retornar.
dependendo da época do ano, da situação dos recursos hídricos, do ciclo hidrológico, porque as mesmas pessoas que às vezes estão aqui envolvidas num conflito, elas estarão de novo daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, no mesmo conflito. Então, inclusive, isso é um ponto importante. Esses conflitos eles têm que ser de tal forma gerenciados que essas pessoas estejam de bem, vamos colocar assim, porque elas vão estar juntas de novo no mesmo problema. E onde que ocorrem mais esses conflitos? É no meio rural, agricultores, pessoas que usam para irrigação? Onde que está a maior parte desses conflitos? Como a água está em tudo na nossa vida, tudo. A água está em tudo. A água está aqui, né? Nós estamos no programa e a gente está aqui com um copinho d'água. Os conflitos, eles também estão em toda a sociedade, em todas as situações, em todos os momentos. E esses conflitos, eles podem se dar entre os usuários. Tem conflitos, na verdade, não são sobre a qualidade e a quantidade de água, são sobre a governança da água, são sobre o próprio sistema. Então, é o que a gente chama de conflitos endógenos do sistema. Então, o sistema, ao mesmo tempo que ele foi feito para resolver os conflitos, ele também gera conflitos, porque quem vai decidir, quem vai fazer, como é que vai ser, quem vota, como é que é a composição do comitê? Os comitês eles têm mais ou menos uma composição dividida em 3 setores, usuários, poder público e sociedade, mas isso pode alterar de comitê para comitê. Os comitês têm muita autonomia, porque a água, pelo Brasil, ela se encontra em situações muito distintas. Existem peculiaridades nas bacias hidrográficas, peculiaridades no território brasileiro, que é muito diferente, né? Então, os conflitos, eles são, assim, muito variados, muito variados. Conflitos, por exemplo, entre a geração hidrelétrica e a navegação. É um conflito que está aqui no livro, um conflito real. Havia uma geração hidrelétrica, então a hidrelétrica, num período de escassez, ela estava o quê? Precisava reter água. Quando ela retém água, ela deixa menos água a jusante, onde acontece a navegação. E aí a navegação não acontece. Então, o conflito da transposição do Rio São Francisco. Foi o primeiro conflito tratado pelo Comitê de Bacia do Rio São Francisco. Então, um sistema novo que estava se preparando para tratar dessa competência, para exercer essa competência, e de repente ele recebe, como primeiro caso, o pior conflito, um dos piores conflitos do mundo, mais complexo. O conflito da transposição envolvendo vários estados, a União, a ANA, Agência Nacional de Águas, né? Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, é bem variado, né? Quantos são os comitês de bacia em Minas e no resto do país? Então, nós temos 2 tipos de comitê, porque nós temos 2 tipos de domínio da água. Nós temos as águas, que são as águas federais e as águas estaduais. Nós não temos mais águas municipais, não existe, no nosso sistema constitucional de 88 não existe. Então, nós temos os comitês federais e os comitês estaduais. O livro, a pesquisa, ela teve que recortar, porque é um universo muito grande, e para que a gente tivesse uma ideia do sistema nacional, a gente escolheu os comitês federais. Mas aqui em Minas nós temos muitos comitês. Minas é um estado muito avançado na estruturação do seu sistema de recursos hídricos. E nós temos uma situação em Minas, né? Por exemplo, a secretária de Meio Ambiente, ela vem da água, do setor da água, do IGAM, da água. Então, nós temos uma tradição em Minas. Minas é a caixa d'água do Brasil, a gente fala, né? Porque na região sudeste, onde está concentrada a maior população, todos os rios saem de Minas, né? Os grandes rios, né? Grande parte deles saem daqui de Minas. Então, nós temos uma tradição de comitês, são algo em torno de 30, 40 comitês estaduais, mas nós não estudamos os comitês estaduais, nós tratamos os comitês federais, são 10 comitês federais. E aqui vem um problema, inclusive, porque tem bacias que não tem comitê. E quem vai exercer as atividades? Quem vai dirimir os conflitos? É um sistema muito interessante, porque ele é um sistema que depende de mobilização social para ele ser implantado. Não é assim, criou, cada bacia tem um comitê. Não funciona assim. Tem que haver uma mobilização, como eu falei, ele é de baixo para cima. Então tem que haver uma mobilização das pessoas, a preparação de uma estruturação de um comitê. Daí é pedido ao governador ou ao presidente da República que, num ato, ele instaure, né, ou implemente aquele comitê, inicie o comitê de bacia. E quem que vai formar esse comitê? O senhor disse que até metade seria o poder público, né? Pode, né? Não necessariamente. Não é assim. Na via de regra, são 3 setores, né? E o poder público ele não tem nem metade.
Mas nós temos o poder público, os usuários, por exemplo, hidrelétricas, geração de hidrelétrica. Os grandes usuários, né, estão ali, mas também setor agropecuário, né, é um grande utilizador de água. Ele, na verdade, é a que utiliza a maior quantidade de água, né, são as atividades no campo, agropecuário. Não é só as cidades, elas não são os maiores consumidores de água, né? Nem as indústrias, tampouco. Mas as indústrias participam, as concessionárias, as empresas de água e a sociedade civil, né? Aí universidades também participam. Aí isso vai depender de cada comitê. Eles se organizam, começam os debates e aí eles editam, né, como que vai ser feito um primeiro momento e inicia o comitê. E depois isso pode sofrer alteração também. Eles podem entender num momento que isso tem que ter um reequilíbrio, né? E o comitê é conhecido como, né, muito comumente assim, nos livros, né, os pesquisadores, como o parlamento das águas, porque eles exercem uma atividade assim como se fosse um verdadeiro parlamento, né, deliberando, discutindo as questões de recursos hídricos. E os comitês federais, eles vão ter pessoas de vários estados, imagina, o São Francisco, por exemplo, que é o Rio da Integração Nacional, um super rio. Então você vai ter comitês, e às vezes os comitês dos afluentes, porque nós podemos ter comitês por afluentes, por rios, por bacias. Então, há uma série de possibilidades de conformação desse sistema, né? Ele é altamente, não sei a palavra, mas talvez customizável. Assim, ele admite muita adequação para atender a necessidade das pessoas. E qual que é a sua avaliação sobre esse sistema e de como tem sido, né, o tratamento desses conflitos hídricos? Então, a minha avaliação do sistema, ela engraçado, eu comecei a pesquisa com uma hipótese que era um sistema muito bom por causa dos princípios, né, em tese, abstrato e tal. Mas, ao desenvolver a pesquisa, eu constatei que o sistema ele não está funcionando bem. Tá? Ele não está funcionando bem, ele gasta muita energia para existir. Ele enfrenta muitas dificuldades para ser implementado. Mas eu não estou criticando o sistema. O que eu quero dizer é que o sistema é uma potência. Então, ele tem um potencial muito grande de funcionar. Mas ele hoje não funciona. E aí, inclusive, vem uma preocupação. Se o sistema não funciona, se ele não funcionar, daqui a pouco ele vai ter que ter um novo sistema. Ele vai ser... alguém mais vai exercer as atribuições dele ou vai substituí-lo, né? Então, os comitês de bacia, hoje, eles dedicam uma pequena parte do esforço deles, por exemplo, para tratar os conflitos. Eles dedicam muito mais energia para implementar os instrumentos, porque o sistema também ele trouxe instrumentos que são próprios do sistema, que não existiam. Ele tem uma outorga pelo uso das águas, ele tem a cobrança pelo uso das águas. Os instrumentos, eles são novos. E o sistema ele gasta muita energia para fazer com que esses instrumentos sejam instalados para os debates. Cobrando do poder público isso? Não, a cobrança não é do poder público. Por exemplo, vai ter o comitê, ele vai ter uma secretaria executiva, que a gente chama agência de águas. Na verdade, o sistema acabou que não teve essa agência de águas, são as entidades equiparadas ou delegatárias. Quem vai ser? Vamos contratar. Então, isso daí gasta muita energia, muitas reuniões, muitos debates e tal. Debates sobre os recursos hídricos, debates sobre como é que vai ser a composição do comitê, se o comitê vai funcionar, se vai ter uma câmara técnica, como vai ser o plano de recursos hídricos. É possível? Como é que nós vamos fazer esse plano? Então, por exemplo, o plano de recursos hídricos é um outro instrumento, mas é um instrumento do qual dependem outros. Então, ele tem que ser feito primeiro. E ele é um desafio, né? Então, acaba que hoje o sistema ele gasta muita energia para existir, né? Para se estruturar. Ele não veio estruturado e ele acaba, às vezes, não dedicando tempo à finalidade dele, né? A atividade fim dele, que é ter a melhoria da qualidade, da quantidade de água, resolver os conflitos e por aí vai. Então, eu pesquisei muito o São Francisco. Por quê? Porque o Comitê do São Francisco é um dos mais estruturados entre os comitês federais. E esse comitê ele tem dedicado uma parte
de publicidade e de instauração aos conflitos relacionados aos recursos hídricos. E vendo os conflitos, eu examinei alguns conflitos que ele tinha, eu tentei pesquisar conflitos que tinham começado e terminado. Não o conflito, mas o tratamento do conflito. E ali foi possível constatar algumas contradições, problemas, dificuldades, né, mesmo no processamento. Uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, Laura, é que o sistema ele praticamente não utiliza autocomposição, que é o quê? Entendimento, conciliação, mediação, que para esse tipo de conflito é essencial. Então, isso, por exemplo, é uma grande falha, não diria falha, uma oportunidade de melhoria. Então, o sistema hoje, ele tem muita coisa para crescer, para explorar. Como é que ele conduz, então, essa solução ou não Ele instaurou solução procedimentos, por exemplo, na transposição do Rio São Francisco, ele instaura um procedimento, fica tramitando, acaba que o conflito é resolvido em outras esferas. Não foi resolvido pelo comitê. Então, ele perdeu uma oportunidade, na minha percepção. Ele foi interessante que ele desbravou porque ele instaurou o procedimento e começou a tratar o conflito. Mas também um mega conflito. Mas ele perdeu a oportunidade de decidir o conflito. O Ministério Público pode contribuir com a experiência que tem do compor, né, dessa mediação, dessa composição de conflitos? O Ministério Público pode contribuir muito com o sistema e contribui. Por exemplo, você perguntava dos comitês estaduais. Houve um tempo, há não muito tempo, relativamente recente, em que o Estado, que arrecadava o recurso da cobrança para empregar no comitê e na bacia hidrográfica, ele estava retendo os recursos dos comitês. Então, o que acontecia? Eu estava asfixiando os comitês, né? Porque os comitês sem recurso eles não conseguem funcionar. E o Ministério Público teve uma atuação no sentido de liberar os recursos. Nós ajuizamos algumas ações, tivemos decisões favoráveis do Tribunal de Justiça e nós depois fizemos um acordo com o Estado. A gente conseguiu compor, né, com o Estado e o Estado liberou os recursos. Recursos da ordem de milhões. Né? Só num comitê, só nos comitês da bacia do Rio Doce, por exemplo, eu me lembro que na época era algo em torno de 115 milhões, que eram recursos para os comitês, para eles exercerem as atividades deles, para eles se estruturarem, para eles contratarem as equipes, para eles investirem em programas de revitalização, né, da bacia. E uma bacia tão degradada, né, tão devastada como o Rio Doce. Imagina, isso era terrível para o comitê. Então, o Ministério Público tem, nisso e em várias outras questões, interagido, dialogado, colaborado com o sistema e com os comitês de bacia. E na solução dos conflitos? E na solução dos conflitos? Então, os conflitos, eles têm que ser tratados nos comitês, né, pela norma. Eles têm uma competência que não tem outro órgão que detém essa competência. É uma competência que eles têm, que é só deles, eu diria. Né? Então, no caso do Rio Doce, por exemplo, nós também fizemos uma recomendação, isso já há mais tempo, para que eles começassem a exercer essa competência. Aí há uma grande confusão, porque o conselheiro do comitê, ele é um cargo, é um mandato. Ele é uma pessoa que representa, de repente, um usuário ou a sociedade civil. Ele não tem que ser um especialista em composição de conflitos. O que tem que acontecer é que as equipes, que são o braço executivo do comitê, das entidades delegatárias ou equiparadas, elas têm que ser instrumentalizadas e equipadas para fazer esse papel e levar para o comitê, para deliberar, uma coisa mais madura. Né? Então, aí a gente discutiu isso bastante até nesse trabalho, né, essas oportunidades de melhorias. Então, o trabalho não é para apenas apontar os problemas, né, é também para tentar contribuir com sugestões do que a gente apurou. Por exemplo, a Agência Ambiental Americana, ela faz esse papel. Então, ela tem um mecanismo, ela tem os juízes que decidem, tem os juízes que, atuando na autocomposição, não como, às vezes, mediadores, mas também como mediadores, eles não decidem. Então, isso tudo tem que evoluir, né, em cada comitê de bacia. É um grande campo, então, de... E o livro, então, aponta isso, né? Vamos falar do prêmio? Sim. Como é que foi receber o prêmio Jabuti por ele? Então, foi uma coisa assim, uma surpresa, né? Mas que me deixou muito feliz, porque,
Primeiro, eu até falava, né? Esse livro, ele concorreu, ele ganhou não na categoria de direito. O doutorado, ele não foi em direito, ele foi um doutorado interdisciplinar. Eu tive um orientador, por exemplo, que era geólogo. Ele ganhou na categoria Geografia e Geociências. Então, tudo isso me deixou muito satisfeito, deu muito trabalho para fazer a pesquisa. A gente olhou todas as deliberações de todos os 10 comitês, todas as deliberações, para mapear, né, como que os comitês estavam funcionando. E isso tudo ter o reconhecimento, né, para quem está pesquisando, ter um jabuti para o pesquisador é uma coisa, é uma felicidade, é uma honra muito grande. E teve uma observação em loco, né? Porque tem aqui as fotos que são de sua autoria, né? Essas fotos são fotos que, para mim, elas assim, trazem assim, momentos assim, muito chaves, né, da minha atividade, da minha carreira. E são fotos, duas aí do Rio Doce, né? E uma é do Pantanal, e que agora sofre tanto, né, com a questão das mudanças climáticas, inclusive é ameaçado. Uhum. Então, foi uma felicidade indescritível, né? Fiquei muito satisfeito. O livro pode ser adquirido onde? Como é que é a distribuição dele? Então, o livro ele está disponível em vários sites na internet, mas eu tenho o site da editora, que é a editora Dialética, então queria também agradecer, né, à editora a oportunidade da parceria, da gente publicar esse trabalho. E que agora vai vir com o timbrado aqui do Prêmio Jabuti, né? Os novos livros vêm com um selinho comemorativo, né, do Jabuti. Esse aí ainda é da leva da primeira fornada, mas ele tem nesses sites, né? Amazon, Submarino, Americanas, ele tá bastante disponível, assim, se as pessoas pesquisarem, certamente vão conseguir encontrar. Tem em formato digital, tem em formato impresso, e se algum colega, porventura, adquiriu o impresso, eu estou à disposição aqui para recebê-lo, tomar um café e autografar. Então, Leonardo, parabéns, né, pelo prêmio. Obrigado, Laura. Se você me permitir, Laura, eu queria te presentear com isso. Então, né? Vou querer o autógrafo. Confiram depois a publicação, né? Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. A você que esteve nos assistindo, confira os nossos outros programas no nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe também as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Até breve.